Bom dia a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco nessa manhã. Bom dia aos companheiros que nos assistem também pela internet. O Chico dizia que toda vez que um grupo enorme se reunia numa casa espírita, é porque estavam com saudades de Jesus. Nós temos a certeza que nessa manhã não é diferente. E que hoje nós possamos estar em contato com essa mensagem que é tão maravilhosa e que nos enche tanto de ânimo, e que essa mensagem ela possa transformar o nosso coração, esse amor que transforma. Porque muitas vezes nós nos aproximamos muito do Mestre, mas outras também acabamos nos afastando um pouco. Então, que na manhã de hoje seja um ponto inicial em nossa vida, que possamos seguir em frente ao encontro do Mestre Jesus. Não traremos nada de novo na manhã de hoje. Vamos relembrar algumas histórias contadas que nos fazem nos aproximar do Mestre. Compartilhar algumas histórias com vocês. A Jornada Redentora. Conta Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que é um livro que muitas vezes as pessoas usam para fazer o culto no lar, que é importante, mas é um livro também que ele nos ajuda muito nos estudos. São mensagens maravilhosas, mensagens narradas de momentos vividos na casa de Pedro, onde Jesus trazia os primeiros ensinamentos daquelas pessoas que conviviam ali naquele momento, vivendo os conflitos na sua família, os conflitos em sua vida, e Jesus trazia referências que nos faziam refletir acerca de nossa vida. E ele conta da passagem da Jornada Redentora. A mulher de Zebedeu se aproxima do Mestre e faz a pergunta: Senhor, como conseguiremos chegar ao reino dos céus? E ele começa a narrar uma história de um vale que existia, onde muitas pessoas, todas as pessoas que moravam naquele lugar, eram cegos, não enxergavam. Os avós eram cegos, os pais, todas as gerações anteriores também eram cegos. Até o dia que se aproxima daquele lugar, daquele vale, um irmão mais iluminado do que os outros. E aquele irmão enxergava. E ele disse a eles, então, que não era necessário que eles permanecessem vivendo naquela situação. Que se eles seguissem as leis, a disciplina e abrissem mão das paixões, da vaidade, forem mais disciplinados durante alguns anos, eles retornariam a ver. Nenhum deles acreditou nessa história. Nenhum deles. Porque gerações após gerações eles permaneciam cegos. Mas um jovem daquele lugar ficou tocado pela mensagem daquele irmão. E aquele irmão dizia também que em Jerusalém eles adoravam ao Deus em espírito e verdade no templo. E que se eles passassem a ver, eles poderiam ir até Jerusalém para adorar a Deus. Aquele jovem não aceitou a situação de permanecer cego. Se pôs então a cumprir as leis, a jejuar, e a partir daquele momento a se disciplinar. Abandonou as paixões que tanto lhe faziam perder tempo. E depois de 4 anos de muita disciplina, ele passou a ver. Encantado com as belezas da vida, as árvores, as flores, os animais, o rio que passava, ele retorna então ao vale e vai contar aos seus irmãos. Mas nenhum deles acreditou. Achavam impossível que pudessem ver. Ele então, vendo que não tinha por que continuar ali, que eles não acreditavam, ele parte então nessa viagem para Jerusalém, para adorar a Deus em verdade. Mas não sabia o caminho, passa por muitas dificuldades. Muitos anos viajando sem encontrar o caminho. Certa manhã ele entra numa caverna em busca de mel. No momento que ele está nessa caverna, chega um assaltante e pede que ele lhe passe a bolsa e o dinheiro. Aquele jovem não tinha nada, só tinha a vida e a vontade de encontrar o reino de Deus. Naquele momento, então, o ladrão o faz prisioneiro e o mantém cativo por muito tempo, vários anos cativo. Mas aquele jovem não mudou sua conduta em momento algum.
continuou na disciplina, jejuando e fazendo bem em todas as oportunidades que era possível. Depois de 5 anos, o ladrão, vendo a bondade daquele coração, liberta aquele jovem para que ele pudesse continuar a sua caminhada e a sua história. Ele segue sua viagem até que chega num lugarejo que havia acontecido um assassinato. E os homens que governavam aquela cidade, como não tinham descoberto ainda quem era o assassino, aproveitaram da chegada daquele jovem rapaz e disseram que ele era o assassino. Prenderam novamente. Mais uma vez ele ficou cativo. Durante anos e anos, aprisionado, mas ele nunca mudou sua conduta. Em toda a oportunidade que ele tinha de servir, fazer o bem, ele sempre estava colaborando. Anos e anos se passaram, e aqueles homens que o mantiveram preso perceberam que não tinham como manter um homem daquele prisioneiro, um homem tão bom, de coração bom, e permitiram que ele seguisse a sua viagem. Ele sai dali naquele momento, continua a sua trajetória de vida, até encontrar a Nova Jerusalém, o templo, e vai em busca desse Deus, para poder adorar a Deus. Nesse momento, Jesus para a sua fala e mostra a todos aqueles que estavam ali a importância de nós nos transformarmos e despertarmos para essa condição que vivemos hoje. Jesus mostra que a jornada que esse jovem fez é a nossa vida. E muitas vezes nos aproximamos do momento de adorar a Deus e outras vezes nos perdemos no caminho, iludidos nessa vida material, que muitas vezes pensamos que é a vida verdadeira, mas a vida verdadeira é a vida espiritual. E esse jovem consegue adorar a Deus. E nós, quando vamos despertar desse mundo de ilusão? Até quando seremos cativos? Até quando seremos prisioneiros nesse mundo de vaidades, orgulho? Até quando? São perguntas que nós temos que fazer. Porque no momento que vivemos hoje, a gente vê tantos jovens dentro da nossa casa, que estão sofrendo depressão, angústias, jovens pensando em suicídio, pais de família pensando em suicídio porque simplesmente não conseguem entender o sentido da vida, o porquê de estar encarnado e o porquê de não vencer nessa vida material, que a cada dia nos comprometemos mais, acreditando que é a verdade. E como resolver essas questões? O jornal O Globo, ele traz uma matéria falando de um jovem inglês, Jonathan HB. Ele vivia todas essas angústias que eu estou narrando nesse momento. Um jovem que tinha vencido na vida, conseguiu tudo que podia. Era um publicitário, atendia as empresas mais ricas na Europa. Tinha tudo o que queria. Se queria um carro novo, ele comprava. Se queria uma casa nova, ele comprava também. Mas Jonathan HB chegou um momento em sua vida que ele começou a se perguntar: qual o sentido da vida? O que eu tenho que fazer da minha vida? Essa angústia que me bate, eu não tenho as respostas. Nesse momento que ele começou, nessa vibração negativa, muitas vezes alguns irmãozinhos nossos, inferiores, se aproximam e aproveitam dessas brechas que nós abrimos e começam a nos influenciar de forma negativa. Jonathan HB pensou que a melhor forma de resolver o seu problema era cometer o suicídio. Começou a pensar. Mas, ao mesmo tempo, também, nós não estamos sozinhos em nossa caminhada. Toda vez que nós pensamos positivo e nos colocamos a favor do trabalho no bem, existem muitos irmãos com a mão estendidas, prontos a nos ajudarem. E ele foi também influenciado de forma positiva a resolver o seu problema. Escreveria cartas para as lideranças mundiais, perguntando aonde que eles encontravam força para continuar a sua vida. Aonde eles encontravam força e sentido para continuarem vivendo. E ele, como era um homem muito influente no campo da publicidade, ele enviou cartas
para o Papa, para o físico Steve Hawking, que estava vivo ainda na época, primeiro-ministro de Estados da Inglaterra e várias lideranças do mundo inteiro. Depois de uma semana, ele já vivia toda aquela angústia porque não tinha recebido nenhuma carta ainda, nenhuma resposta. Continuava pensando em tirar a sua vida e resolver os seus problemas da forma que ele acreditava ser possível. Mas, para susto dele, depois de uma semana, quando ele acordou e foi ver a sua caixa de correio estava lotada. Ele tinha recebido várias respostas dos líderes mundiais que ele havia correspondido. 140 cartas ele havia mandado. E todos lhe responderam. A resposta a gente não vai falar o que foi dito. Mas o que foi importante? Que ele ia lendo aquelas cartas e ele ia se enchendo de vida, porque cada um mostrava a importância do momento de estar encarnado agora e o que fazia da sua vida. E aquilo ali foi lhe enchendo de ânimo. E ele foi inspirado, então, a pegar todas aquelas respostas que as lideranças mundiais haviam mandado e fez um livro, editou um livro que virou um best-seller. E esse livro ajudou as pessoas que viviam na mesma situação dele a vontade de tirar a própria vida. Jonathan HB, a partir desse momento, ele encontra o porquê de estar encarnado. Ajudando o próximo, que ele encontra sentido para a sua vida. E nós? Se Jonathan HB tivesse mandado uma carta para nós ontem, e a gente estivesse abrindo ela agora, se a gente pudesse responder, qual o sentido da nossa vida? Por que continuar vivo? O que estamos fazendo de nossa vida para valorizar a nossa estadia aqui nessa escola que vivemos? Então, são reflexões que cabe a cada um de nós. Quando nós nos sentimos assim, vivendo essa angústia de não saber o porquê de estarmos na condição que estamos, a gente começa a sentir um incômodo tão grande que somos levados à mudança. A mudança vai acontecer. Talvez nós estamos adiando essa mudança. Jesus passou por aqui há 2000 anos, nos oferecendo a condição de nos arrependermos da vida que levávamos. E nós continuamos adiando, muitas vezes, essa transformação. Mas quando Jesus visitava todas as cidades que ele passou, na região que viveu, certo dia ele visitou Jericó, que era uma cidade rica, onde havia muitos negócios e homens de posse. E um deles era Zaqueu, um homem de baixa estatura, narra o Evangelho de Lucas, mostrando assim que ele era um homem pequeno. Mas Zaqueu vivia talvez a mesma condição que eu tenho falado desde o começo. As angústias de não saber o porquê de estar aqui, mas não estava satisfeito com sua vida também. Necessitava de uma mudança, mas não sabia como. Nesse momento, então, ouvindo as histórias desse jovem rabi galileu, Zaqueu se coloca: eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer Jesus. Mas como se aproximar de Jesus se ele andava cercado pela multidão? E um homem tão pequeno como Zaqueu não conseguiria vê-lo. Zaqueu não seria percebido. Ele resolve, então, vencer todos os obstáculos, sobe numa árvore e, quando Jesus passa diante dele, Jesus para e fala com Zaqueu: Zaqueu, necessário que você desça, porque eu preciso visitar a sua casa. Todo aquele esforço que Zaqueu fez para que pudesse ser percebido pelo Mestre é recompensado nesse instante pela visita de Jesus. Os homens ao redor logo ficaram chocados. Como Jesus visitar um homem como Zaqueu, que não era bem visto pela sociedade, porque muitas vezes ganhava o seu dinheiro explorando a sociedade. Mas Zaqueu necessitava de mudança. Quando os dois chegam na casa de Zaqueu, Zaqueu abre toda a sua casa, porque era costume de época, para que as pessoas que estivessem ao redor pudessem ver o que estava acontecendo lá dentro, quando havia um visitante. Zaqueu diz ao mestre, então: Senhor, a partir de hoje, doarei metade dos meus bens aos necessitados.
E aqueles a quem eu prejudiquei, de alguma forma, darei 4 vezes mais o que eu tirei. Jesus então lhe diz: a salvação chegou em sua casa, porque aqui está um filho de Abraão. E naquela época, um filho de Abraão queria dizer que era um homem, uma alma antiga, uma alma que conhecia Deus, que conheceria Deus. Zaqueu então é tocado naquele instante. A partir dali, quer seguir o mestre de qualquer forma. E Jesus disse que veio para salvar aqueles que necessitavam, aqueles que precisavam ser tocados. E um homem como Zaqueu, naquele instante, começava um trabalho de renovação. Mas o que a gente percebe nessa passagem de Zaqueu? Nós hoje, nós vencemos todos os obstáculos para encontrar com o Mestre? Zaqueu venceu todos os obstáculos. Zaqueu enfrentou todas as dificuldades. Tudo era contra ele. Um homem de baixa estatura, se a gente for analisar, era no sentido de um homem que vibrava muito baixo. Zaqueu sobe na árvore, Zaqueu subiu a vibração. E quando nós subimos a vibração também, nós encontramos com Jesus. Mas o que é mais interessante? Quando subimos a nossa vibração e encontramos com Jesus, Jesus nos pede que desçamos da árvore para ajudar aqueles que necessitam, que estão ao nosso lado. Porque na escola que vivemos aqui na Terra, ninguém vai conseguir vencer sozinho. Ninguém vai vencer como se fosse uma corrida, conseguir evoluir, cheguei lá na frente, esquecendo aqueles que estão atrás. Nós vamos caminhar juntos porque somos uma família. Um dia nós compreenderemos isso. Eu preciso de vocês para que eu possa caminhar. E juntos nós encontraremos esse reino de Deus proposto pelo Mestre. Mas o texto de Lucas, ele faz essa narrativa, e Zaqueu não é lembrado mais no Evangelho. Jesus passou por aqui, prometendo trabalhar na construção de um reino de amor e um reino de Deus, muitas vezes não compreendido. Imaginem quando Jesus chegou falando desse reino de amor naquele período, onde escravos tinham os olhos perfurados, e ninguém era constrangido com isso. Era da lei, era do momento, naquele instante. Mas Jesus reúne seus 2 amigos, sobe ao monte e recita o poema mais lindo que até então ninguém disse. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o que existia mais naquele momento eram homens aflitos. Os espíritos encarnados naquele instante viviam as aflições. Se nós formos olhar comparando com hoje, muitos de nós continuamos aflitos. Mas se a aflição não bater em nosso coração, nós não vamos procurar a mudança. Mas Jesus vem trazer as receitas para que a gente possa se transformar. Jesus vem mostrar o caminho. Naquele instante, todos vendo quando o mestre abria a boca, ele continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O poder que existia naquele momento era o que quem tinha mais mandava e pronto. E quem era mais inteligente obedecia para não se comprometer mais com os poderosos. E Jesus vem falar de justiça, amor, justiça, perdão. Isso não existia naquele instante. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Só encontraremos a misericórdia o dia que formos misericordiosos. A gente vai ouvindo essas falas, elas são para ontem, para hoje e para amanhã. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra nos ensinamentos do Mestre. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E nós, nesse momento que vivemos no Brasil, estamos promovendo a paz ou a guerra? Nós, espíritas, que temos a responsabilidade de ter tanto conhecimento, que foi nos entregue tanto conhecimento, estamos promovendo a paz ou a guerra? Reflexão para cada um de nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus vem traçando uma escada, degrau após degrau, para que a gente possa subir e chegar à perfeição.
Amélia Rodrigues nos diz que jamais alguém diria o que ele disse com tanto amor. A humanidade jamais seria como antes. A semente foi plantada no momento que ele passa por aqui entre nós. Talvez ela não germinou ainda, não floresceu, mas já é hora de florescer. Já é hora da mudança. Ele mesmo nos disse: vim para libertar os cativos, trazer vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Continuamos ainda vivendo na cegueira da ignorância. Somos paralíticos porque não conseguimos fazer o que viemos fazer. Tantos projetos fizemos quando estávamos no plano espiritual para essa encarnação. Essa é a nossa mais importante encarnação. Vivemos num período que a Terra está passando de expiação e prova para mundo de regeneração. Olha as possibilidades que nós temos de servir e aprender e crescer nesta encarnação. Essa é a mais importante de todas. E estamos em contato com a doutrina espírita que traz o Evangelho e o Cristo vivo novamente para que possamos nos mover, mas muitas vezes continuamos paralíticos. Não conseguimos sair da situação que vivemos. Ressuscitou os mortos. Tantos milagres, entre aspas, o Cristo fez, e muitas vezes as pessoas focaram só nos milagres, mas o maior que ele fez de todos, na sua passagem por aqui, que foi muito mal compreendido, que talvez até hoje não entendemos, foi o de iluminar consciências. Aqueles que ouviram a mensagem no primeiro momento e perceberam do que ele tratava, do que ele trazia, caminharam muito mais depressa. Mas nós escolhemos muitas vezes caminhos equivocados. Mas Jesus veio para iluminar consciências, despertar para a realidade da vida, para a verdadeira vida. Quando diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Nós podemos pegar outros caminhos. Existe o caminho das flores e o das pedras. Se nós tomarmos o caminho das pedras, nós vamos sofrer muito mais. Se escolhermos o caminho das flores, onde Jesus caminha conosco, seremos muito mais felizes, pois o amor é o caminho. O amor de todas as formas, colocado em todas as situações em que vivemos. Nada como o amor. Jesus veio falar de soberanas leis. Que leis eram essas que naquele tempo ninguém conhecia? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Eu vim fazer cumpri-la. Jesus veio exemplificar através do amor tudo o que ele dizia e tudo o que era possível fazer até então. E nós que vivíamos naquele momento já tínhamos condições de atender aos pedidos do Mestre. Jesus fala de leis universais, imutáveis, desconhecidas até então e talvez até hoje ainda. Mas leis soberanas, que todos nós estamos submetidos a elas. Acreditando no Cristo ou não, independente de tudo, vivemos dentro dessas leis soberanas. Toda vez que nós ferimos a lei, somos responsabilizados por ela. Não existe punição, ninguém será punido. Deus não trabalha com punição, Deus trabalha com o tempo. Com o tempo sentimos necessidade de voltar, recomeçar e acertar os nossos equívocos. Jesus falava de um reino de amor, onde todos vão se olhar nos olhos, dessa forma, mas um olhar de confiança. Igual quando a gente chega na casa espírita, é tão bom a forma que um recebe o outro, não é? Já pensou se a gente conseguir levar isso lá para a oficina? Como Emmanuel fala, que Jesus não faz a diferença entre o templo e a oficina, nós fazemos. Na casa espírita a gente se abraça, a gente se olha, um quer fazer o bem para o outro, mas talvez na oficina, quando a gente sai ali na porta, nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas um dia virá que a gente vai habitar nesse reino de amor que Jesus veio nos falar. A gente vai sair para trabalhar, vai encontrar o irmão na rua e vai sentir todo o amor, um para com o outro. Aí nós viveremos mais tranquilo nesse reino. Um reino de verdade, e não esse reino de ilusão que nós vivemos. Jesus deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo.
Esse não é o reino de Deus que eu estou falando. No seu encontro com Pilatos, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. No momento que o homem tinha condição de se transformar, de recomeçar, Jesus veio para trazer os ensinamentos, através do exemplo. Não era mais necessário os profetas trazendo as suas revelações. Era necessário agora conhecermos o amor através do exemplo. Tanto que os Espíritos, na codificação, nos falam que Jesus é nosso modelo e guia. É o modelo a ser seguido. Jesus falava de uma realeza sim, mas não como os homens esperavam, que ele nasceria num palácio cercado de ouro e riquezas. Jesus falava de uma superioridade moral, aquela que pode olhar qualquer um nos olhos, mas com a moral elevada. Jesus falava para os homens no templo, porque ele sabia, era um espírito lúcido, sabia da sua condição, como ele estava encarnado aqui, sabia do seu papel. E nós, muitas vezes, não sabemos, nos perdemos diante de tanta ilusão e tanta vaidade no mundo. Mas Jesus não, Jesus sabia, era espírito lúcido. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou de vidas sucessivas, não falou de reencarnação, porque essa palavra não existia naquele momento, mas falou de vidas sucessivas. Mas se pensarmos também do nascer de novo na própria encarnação, é necessário nascer de novo. A importância de parar em determinado ponto, analisar a nossa vida e recomeçar. Se a gente fosse olhar a fila da reencarnação, quantos irmãos nossos estão querendo uma nova oportunidade para chegar aqui e colocar em prática todos os planos que foram traçados. E nós nem sempre estamos valorizando a nossa estadia aqui na Terra, nessa escola. André Luiz ele fala que um espírito, quando volta ao plano espiritual e completa todo o trabalho que foi proposto em sua encarnação, é uma festa no plano espiritual, é um completista, mostrando assim as dificuldades que enfrentamos na carne quando estamos aqui. Recomeçar. Jesus olhava todos de forma natural. Ele enxergava em cada um de nós o potencial daquele espírito encarnado que mais à frente poderia contribuir na construção desse reino de amor. Ele não fazia diferença se era uma prostituta, um cobrador de impostos, um homem totalmente comprometido. Ele enxergava naquelas pessoas o que elas tinham de melhor. E um exemplo disso é Maria de Magdala, a mulher que procurava o amor se deitando com homens e nunca havia encontrado, até o dia que ela encontra Jesus pregando as boas novas do reino. Ali ela é tocada no seu íntimo e percebe que podia ser diferente. A partir daquele momento ela se transforma completamente. Doa tudo que tinha, os bens materiais, e passa a seguir a verdade que ela encontra naquele jovem rabi. E como se dá essa transformação? Através da alteração de comportamento. Se nós continuamos a fazer todo dia a mesma coisa, não mudaremos em nada o resultado no final do dia. Esse homem velho que já vem encarnações e encarnações vivendo a mesma experiência, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, no final da nossa encarnação, não caminharemos nada. Mas se a gente fizer o que Maria fez, nessa alteração de comportamento, mudar a nossa vida completamente, nascerá um homem novo no nosso dia a dia. Mas para isso é necessário esforço e sacrifício, é necessário renúncia. Jesus sempre fala da renúncia. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. A gente ouve muito falar, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e o tempo ele passa muito rápido. Quando eu estiver mais velho, eu vou ajudar. Quando eu estiver aposentado. E quando a gente assusta, o tempo já passou e a gente não conseguiu fazer nada, nem para o próximo e nem para nós. E o tempo passa rápido. O tempo é amigo, mas ele passa rápido.
autoconsciência, despertar para a realidade da vida. Joana, ela nos diz o seguinte, no livro Desafios e Soluções, capítulo 8, o despertar do si. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. E nós, que somos espíritas, muitas vezes nos pegamos com tantas mensagens de espíritos evoluídos, espíritos iluminados que vêm nos ajudar nessa caminhada, e a gente começa a achar que nós também somos evoluídos, que nós também estamos no mesmo nível deles, mas isso é um grande engano. Nós temos que despertar para essa consciência. Nós já temos ciência das coisas, mas não temos consciência ainda. O dia que nós tivermos consciência de verdade, muitas coisas que vivemos hoje já não faremos mais. Aí a transformação começa. E ela continua: nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico. Achar que é fácil a mudança? Não é fácil. Imaginem vocês, encarnações e mais encarnações, a gente fazendo a mesma coisa. Estamos treinados em fazer. Agora, quando a gente põe um ponto final e procura fazer diferente, essa transformação é muito difícil, essa mudança é difícil. Ela exige esforço e renúncia. Abrir mão de algumas coisas para que a gente possa chegar lá na frente, amanhã, e conseguir essa iluminação interior que Joana vem nos falar. Vós sois a luz do mundo, somos a luz do mundo. Existe uma luz que brilha aqui dentro de nós, só que ela está bem ofuscada pela vaidade, pelo orgulho e por muitas outras coisas. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Um dia essa luz vai brilhar, muito mais. E essa luz vai tocar os corações, porque quanto mais vibramos positivamente, mais a gente tem chance de crescer e auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Parece que tem alguma coisa errada, né? Porque os ensinamentos de Jesus parece que a gente não está ouvindo bem. A gente tem ouvido tantas distorções acerca dos ensinamentos de Jesus, tantas manipulações do que Jesus disse, para poder acertar o que a gente quer. Então já é hora da gente enxergar esses ensinamentos de forma diferente. Os ensinamentos são claros, não resta dúvida, é só a gente refletir com muita naturalidade, simplicidade e com verdade. Jesus veio para matar a fome. Mas a gente tem fome de quê? De que nós temos fome? Prazer, felicidade? Quanto tempo nós dedicamos ao prazer, à felicidade? Nessa correria do dia a dia? Muitas vezes a gente não tem tempo nem para os nossos filhos, para nos dedicar a esse prazer que a gente tanto quer. Há mais fome de amor e de compreensão do que de pão e de justiça. Existe a fome no mundo, existe a fome de pão, que um dia também será banida, o dia que compreendemos que somos uma família só na humanidade. Nossos irmãos não passarão mais fome, mas hoje talvez a fome de amor e de compreensão é a que mais existe. Nos dias atuais, o homem ainda vive em guerra. E essa guerra não pode existir mais. No país que vivemos, estamos vivendo uma grande guerra. Irmãos entrando em conflitos por causa de política. Será que já não é hora da gente dar as mãos e seguir um caminho diferente? Olharmos todos para o mesmo lugar, para o mesmo pastor e um só rebanho? Essas divisões que a gente tem feito, será que isso é correto? Será que não tem alguma coisa fora de lugar? Será que não estamos ouvindo outras vozes ao convite para que a gente possa sair da nossa trajetória? Então, são reflexões que a gente tem que fazer.
Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus veio para nos libertar de todos esses conflitos e essas angústias que vivemos. Jesus também falou do jugo leve. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus nunca disse que ele ia acabar com todos os nossos problemas. Ele vem nos mostrar que o dia que caminhamos ao lado dele, ele vai nos ajudar a vencer as dificuldades que vivemos. Com ele, o peso fica bem mais leve, o peso que temos que carregar. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação da lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Jesus vem nos convidar a trabalhar na sua seara, a servir aqueles que necessitam. E quando nos colocamos a favor do próximo, trabalhando no bem, os nossos problemas eles começam a ficar bem menores do que eles parecem. Quando nós temos muito tempo para pensar só em nós, os nossos problemas só vão crescendo, tomando uma proporção que muitas vezes se torna um peso tão grande que não conseguimos carregar. Nos encontramos sem saída em nossa vida. Mas com a proposta de Jesus de nos dedicarmos ao próximo, os problemas começam a ficar bem mais fáceis de serem resolvidos. Jesus falou também de o maior entre nós. Quem é o maior entre nós? Quem é o maior na casa espírita? A gente fica se pegando. Quem é o melhor palestrante? Quem evangeliza melhor? Quem recebe melhor lá na porta? Quem recebe melhor lá na porta é o Silvio, né? Que está aqui todas as manhãs. Mas os discípulos também ficavam nesses questionamentos, quem era o maior entre eles? E Jesus diz, que vinheis discutindo pelo caminho? E eles querendo saber quem era o maior entre os discípulos. E Jesus diz, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então, se nós já sabemos que vivemos no mundo de ilusão, que esse mundo material não é o mundo verdadeiro, se o reino de Deus não é o reino que Jesus veio aqui, encarnou aqui, se o reino é proposto para um mundo completamente diferente desse que vivemos, nós não temos que ser maior aqui entre nós. Aqui nós temos que nos colocar na condição de servidores, como Ele mesmo veio nos trazer essa lição, que veio para servir e não para ser servido. Será que não é hora da gente pensar diferente? Mas esse mundo material que vivemos, ele nos cobra a todo instante. Nós já vamos formando nossos filhos para serem os maiores, ganharem os maiores salários, e muitas vezes esquecemos de trazer a simplicidade para a nossa própria família. No nosso berço familiar, a gente já vai ensinando esse mundo material que tem que ser da conquista, das posses, dos valores materiais. Poder e aparência, orgulho, vaidades. Já pensou se a gente abandonar isso tudo? Como é que nossa vida vai ser transformada? Se eu não tiver mais necessidade de ter o carro do ano, se eu não tiver mais necessidade de ter o celular mais caro, se o meu filho não tiver necessidade de trocar de celular toda hora, só porque lançaram um celular novo, se eu conseguir passar para os meus filhos valores de verdade, assim a gente vai mudando esse mundo. Mas depois de tudo isso que a gente disse, chega de estagnação. Já é hora de fazer o que Zaqueu fez, subir na árvore para encontrar Jesus, subir essa vibração, abandonar de uma vez essa vida que a gente leva até hoje e começar de novo. Somos livres para escolher os caminhos. Os ensinamentos já são propostos. Há muito tempo Jesus passou por aqui, deixando referências que podem transformar o nosso dia a dia, mas a escolha continua sendo nossa.
Deus nos deu o livre-arbítrio. Ninguém vai carregar ninguém pela mão. A gente pode fazer um grande esforço. Uma mãe acredita que pode levar o seu filho. Mas a gente não vai levar ninguém pela mão. A gente pode convidar a seguir. Mas a gente tem que fazer essa diferença. Nós escolhemos. Gandhi dizia o seguinte: nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Queremos acabar com a corrupção no Brasil? Vamos acabar com a corrupção dentro da nossa casa. Se a gente conseguir acabar com ela dentro da nossa casa, a gente já vai ter um avanço muito grande. A partir da nossa família, vamos acabar com a corrupção. Aí nós mudaremos o Brasil. Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo não é simples, mas é necessário. O espírito só sentirá paz na consciência quando conhecer a si mesmo. Se queremos conhecer essa paz proposta por Jesus, não a paz do mundo, a paz que o mundo nos oferece, mas a paz que Ele veio nos trazer. Temos que fazer essa reforma. Reforma da autoeducação, reforma mental, elevar, transformar, despertar consciências, plasmar ideias, revigorar forças através do pensamento. Transformar o meio que vivemos, primeiro o nosso, transformar nossa mente, trazer novas ideias, novos valores, novos conceitos. Querer é ser, vontade mais esforço e tempo. Zaqueu queria mudança, não estava satisfeito com sua vida. Fez o esforço de subir a árvore para encontrar Jesus. E teve a recompensa de ter Jesus morando em sua casa. Nós queremos ter Jesus morando em nossa casa íntima? Queremos, não queremos? Mas para isso nós temos que ter esforço. Mudança de costumes, renovação. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Mas será que estamos fazendo esforços? Não tem como ninguém medir o esforço que o outro faz, mas nós podemos avaliar o esforço que estamos fazendo. Os Espíritos respondem então a Kardec: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Os Espíritos nos conhecem muito bem. A gente não faz esforços, a gente precisa fazer. Temos uma vontade, mas é uma vontade só da boca para fora. Tinha tanta vontade de perder 20 quilos, mas eu não perco porque eu não tenho vontade de parar de comer o que eu como. Então é simples assim. A vontade fica só na vontade e a gente não parte para a ação. Então é hora de partir para a ação. Devemos modificar nossos pensamentos, doutrinar nossas emoções, observar a nossa palavra. Observar a nossa palavra. A gente vive num momento que tem tanta gente se agredindo, em todos os momentos, nessa rede social, então. Irmãos se agredindo. A gente tem que começar a observar isso, a gente tem que começar a refletir, filtrar os nossos pensamentos. Nós vivemos num mundo de expiação e prova, nós não somos santos ainda. Então nós pensamos, nós sentimos e temos vontade, mas a gente não pode deixar essa vontade, esse pensamento, se cristalizar e se tornar ação. Pensamento negativo a gente tem que abandonar. Vamos pensar positivo. Vamos pensar que o mundo está mudando. E assim a gente começa essa mudança. Orar e vigiar sempre. Não podemos perder tempo, sempre vigiando. Mas a natureza não dá salto. Então a gente não vai sair daqui da casa espírita depois de uma fala, depois de uma semana de estudo, e acreditar que somos já homens de bem, espíritos evoluídos. Jesus deixou bem claro: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Temos que trabalhar nessa mudança. A transformação vai acontecer, mas ela é bem lenta. Mas quanto mais nos esforçarmos, mais rápido se dará. Jesus falou de paciência também.
Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas a gente está mais ou menos assim, ó. Oh, meu Deus, dá-me paciência, tem gente que quer me tirar do sério. Perdemos a paciência às vezes? Será que perdemos? Será que a gente pode perder o que a gente não tem? A gente não perde paciência porque não somos pacientes ainda. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. E a paciência é sua exteriorização. Quando nós compreendermos a situação do nosso irmão, quando a gente começa a se colocar no lugar dele, a gente passa a ter mais paciência. Porque, na verdade, muitas vezes a gente quer se livrar do nosso irmão. Se a gente pudesse riscar da nossa vida, a gente riscava, mas esse não é o objetivo. O nosso objetivo é a gente se entender, a gente caminhar junto, um ajudando o outro. A paciência é uma virtude, se adquirida não se perde. Se estamos perdendo a paciência, é porque a gente não tem ainda. É uma conquista para cada um de nós, é uma virtude. Resumindo tudo isso no amor, o amor caminhou entre nós, trazendo os ensinamentos mais belos através do exemplo. O amor, resumimos as leis e os profetas. Não tem lei, não tem doutrina espírita, não tem religião evangélica, nada é mais importante do que o amor. Às vezes a gente saía para as feiras de livros espíritas no interior, aí vinham algumas pessoas de outras crenças e começavam um debate, queriam mostrar em tal lugar existe isso, tal lugar existe aquilo. A gente conversava um pouco, quando a gente via que já estava passando do ponto, que não ia chegar a lugar nenhum, aí a gente falava assim, gente, vamos esquecer os livros, vamos esquecer doutrina espírita, vamos esquecer outras crenças e vamos fazer o que Jesus pediu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou, gente. O dia que a gente compreender isso, a gente vai mudar esse mundo e vamos mudar nós mesmos, porque todos nós somos irmãos, na mesma caminhada, buscamos os mesmos objetivos a serem alcançados. Mas o nosso problema, que nós somos espíritas reencarnacionistas, acreditando que nós temos a eternidade pela frente. O Rogério não tem a eternidade pela frente. O Rogério, mais cedo ou mais tarde, vai voltar ao plano espiritual e depois se preparar para uma nova experiência. O espírito é imortal, o Rogério não. E qual é o tempo que nós temos aqui, nessa escola? Vocês já pensaram se nós soubéssemos o tempo de cada um? Quantos dias, quantos meses, quantos anos? Aí talvez a gente ia se dedicar um pouco mais. Só que nós acreditamos que temos a eternidade. Nós podemos deixar a mudança para amanhã. E a mudança tem que ser hoje. Como estamos preparando a nossa bagagem para retornar a casa? No livro Ressurreição e Vida, Ivone Pereira do Amaral, lá atrás a gente disse que não há mais nenhum relato de Zaqueu no Evangelho. Mas no livro Ressurreição e Vida, ela traz um relato que é ditado por Leon Tolstói, a situação que ele vive quando ele chega no plano espiritual. Ele andava numa estrada e diante dele aparecia aquela cena da Rússia que ele tanto amava, e ele fazia algumas reflexões no seu retorno ao plano espiritual. Por que não amei mais? Por que não fui mais fraterno? Por que não tratei melhor aquele companheiro que estava ao meu lado? Por que não tratei melhor a minha família, aqueles que me amam? Por que não amei um pouco mais? Eram as reflexões que Leon Tolstói fazia. E no momento que ele fazia essas reflexões, caminhando, o cenário à sua volta se transforma. E ele se vê na antiga Galileia. Um grupo sentado à margem do caminho, vestidos à moda daquela época, alguns jovens sentados ao chão e um senhor, como se estivesse ensinando aqueles jovens.
Ele se aproxima deles, então, e um dos jovens diz assim: Mestre Zaqueu, conte-nos para nós da sua aproximação com o Mestre Jesus, daqueles tempos. Aí Tolstói percebe que aqueles jovens que estavam ali eram aprendizes daquele mestre. E o jovem continua: estamos nos preparando para retornar à terra e queremos ter impregnado em nosso coração a mensagem maravilhosa do Cristo. Quem sabe um de nós, encarnados hoje, era um desses jovens, se preparando para voltar à carne, se preparando para viver novas experiências, querendo conhecer o Mestre Jesus com todo o seu amor. Naquele instante, então, o Mestre Zaqueu começa a contar que depois daquele encontro com o Cristo, que Jesus visitou a sua casa, ele seguiu fazendo tudo o que ele havia prometido. Doou metade dos seus bens, devolveu a todos que ele havia prejudicado 4 vezes mais, pegou um pouco do dinheiro para se manter durante um certo período e depois sabia que tinha que conquistar o seu sustento com o seu próprio suor. E passou, então, a querer fazer o que o Cristo havia proposto, servir ao próximo. Só que ele se aproximou dos discípulos e nenhum deles o percebia, porque ele não era um homem bem visto diante dos discípulos. Só que agora ele era um homem transformado. Ele então foi em procura de Maria também, não encontrou apoio, mas porque ele mesmo se sentia intimidado de se oferecer para trabalhar com os discípulos. Então ele ouve falar de um tal de Paulo de Tarso, um senhor das leis, um homem que tinha se convertido em Damasco quando encontrou Jesus. Segue até Paulo, conversa com Paulo de Tarso e oferece ajuda para o próximo. Paulo de Tarso, então, ele diz: Zaqueu, a partir de hoje o mestre não quer mais que nós fiquemos na contemplação, que a gente fique só adorando a Jesus e a Deus. Ele quer que a gente leve a palavra ao necessitado, leve a comida àquele que tem fome. E Paulo vai falando, trazendo todos os ensinamentos necessários para que o homem se transforme e seja um homem de bem, mas trabalhando em favor do próximo. Zaqueu tem o coração tocado naquele instante, então. E a partir dali, ele fala que seguiu Paulo de Tarso e segue até hoje, não o abandonou mais. Que nós também possamos sair da contemplação. Já estudamos bastante aqui na Casa Espírita, mas agora é hora de sair para praticar as lições que Jesus veio nos trazer. Leon Tolstói, quando ouve aqueles relatos maravilhosos, aí ele sente que toda aquela angústia, ela se dissipa. E ele entende a necessidade de se preparar para uma nova experiência. E aqueles jovens que ouviram o relato de Zaqueu, mostrando que depois do encontro com Cristo é necessário que a gente saia para a realidade da prática, amar ao próximo. Aqueles jovens, quando chegaram aqui, eles já sabem o papel que lhes cabe, que é trabalhar na sua transformação e ajudar na obra da criação, que todos nós temos uma parte nessa construção desse reino de amor aqui na Terra. Encarnações e mais encarnações se passaram, até que chegamos no século XIX. Zaqueu, agora encarnado no Rio de Janeiro, atendendo numa clínica, atendia quem tinha dinheiro e quem não tinha também. Essa menina foi socorrida por ele. Depois ele faz a receita, passa à sua mãe, e a mãe diz que não tinha dinheiro para comprar o remédio, e nem alimento para sua filha. Ele põe a mão no bolso e percebe que naquele instante o dinheiro já tinha acabado, porque ele já tinha doado para os pacientes que vieram primeiro. Ele olha então o anel de ouro que mostrava, que era o rótulo, da sua profissão, tira o anel do dedo, entrega à mãe e diz a ela: leve, venda, compre remédio e comida para o seu filho.
A sua mãe sai e ele continua se preparando para o atendimento do próximo paciente. Quando a mãe tenta retornar para agradecer, ela responde a ele: não me agradeça, estou lhe devolvendo só o que te tirei um dia. Era Zaqueu encarnado como Adolfo Bezerra de Menezes. Então, que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que já ouvimos, que Jesus possa encontrar morada em nossos corações. E quando Ele entrar em nosso coração, que a gente possa sair e compartilhar desses momentos de paz, amor e fraternidade com todos aqueles que estão ao nosso lado, necessitando de um pouco de amor e um pouco de carinho. Muita paz a todos, agradeço a paciência de vocês e um bom dia.